a gravação e a gente já começa. Agora vai. Uma boa tarde a todos, pessoal. Sejam todos bem-vindos e vamos continuar aqui, então, com o nosso estudo, né, do comecinho dos sistemas sequenciais, na verdade, que foi dada origem através daquela realimentação, né, daquela estrutura básica de portas lógicas que a gente viu, que deu origem, no caso, até o momento, a 4 flip-flops que a gente já estudou, né, que foi o flip-flop SR, flip-flop JK, e no finalzinho da aula de ontem, o flip-flop T e o flip-flop do tipo D. Não é isso? Foi aí que paramos na última aula, pessoal? Me ajudem aí. Beleza. Considerarei o 1 como sim. Gente, ainda cabe melhorias nesses flip-flops. Então, os tipos de flip-flop, a gente não vai acrescentar novos tipos de flip-flop, mas esse flip-flop, qualquer um deles, pode ser melhorado, quer seja o SR, o JK, o D e o T. A gente vai começar a partir dessas melhorias agora, né? Que vão partir basicamente numa melhoria no clock e uma melhoria no setup dele, beleza? Veja só o seguinte problema. Lembra da última vez que eu coloquei para vocês avaliarem o que aconteceria com determinada situação, né? Que tipo de situação problemática seria se você tivesse que resolver algum problema, um problema na prática, e foi essa. Não foi? Se você tivesse que modificar isso daqui. E eu pergunto a vocês, que tipo de problema ocorre quando eu tenho essa situação na prática? O que é esse flip primeiro? De acordo com o que a gente aprendeu, isso aí é um flip-flop do tipo T, né, pessoal? Não é isso? Perfeito? Eu poderia ter colocado simplesmente isso aqui. Joia? Vamos usar isso, na verdade. Você tem que aprender que o flip-flop T, ele é uma entidade por si só. Beleza? Eu acho que alguém está com o áudio aberto, gente. Está dando eco, acho, da minha própria voz. Se puder, só para não ficar vazando o áudio. Deu certo? Ah, joia, obrigado. Então, ó, eu tenho isso aqui. O que é que acontece? O Ayrton chegando aí. O que é que acontece quando eu tenho isso aqui, galera? T igual a 1. E eu quero fazer um estudo do que é que vai acontecer na saída dele. Quero saber o que é que acontece com a saída do flip-flop T quando a entrada é igual a 1. A gente viu esse flip-flop ontem, né? O que é para acontecer, pessoal? Pronto, a Fiamma bem colocou aí. O Q anterior barrado. Então, se eu chegasse lá, pedisse a prática de vocês, dissesse, ó, a situação atual lá do LED era desligado. Qual valor ele vai assumir, então, pessoal? Depois que eu acionar o clock? Se a situação do LED era desligado, o barrado de 0 é 0. Ah, sim. Aí eu chego e assustei. Meu Deus. Então, pronto. Então, como é que você faz? O que é que você faria para isso aqui, né? Você colocaria o T igual no 1, sem pressa, porque esse nosso flip-flop já tem o clock, né? Então, o clock desativado, o clock aqui embaixo, ó. O clock está aqui embaixo, beleza? Nível lógico 0. Então, posso chegar e colocar esse T igual a 1, né? Ou seja, colocar o pino da entrada T lá no meu 5 volts, de forma tranquila, porque eu sei que o flip-flop vai estar segurando o 0. Não é isso? Depois que eu acabei de mexer aqui, que eu quero ver isso aqui fazendo efeito, o que é que eu faço, pessoal? Ativo o clock. Aí eu venho aqui, ó. Vral, botei o clock em 1. Lógico, a entrada passa a fazer efeito e eu tenho a saída aqui 1. Correto, pessoal? Perfeito? Até aí tudo bem? Todo mundo está acompanhando? Pronto. Mas veja só, eu vou descrever o seguinte cenário, vocês vão dizer o que foi que aconteceu, qual foi o problema com essa prática. Aí eu pedi para vocês irem no laboratório, né? Vamos supor que estivéssemos livres da pandemia, né? Pela boca do anjo, se Deus quiser, daqui a menos tempo do que a gente espera, vamos supor. Vocês foram fazer essa prática lá no laboratório.
Aí vocês chegaram lá, o LED estava desligado certinho, vocês colocaram lá nos 5 volts, mediram lá com o multímetro para saber que a fonte estava legal, e aí ativaram o clock. Vocês pegaram, né, depois que ativaram o clock, foram ver a situação do LED na saída. Perfeito? Aí olha o que aconteceu. Para metade da turma, a prática deu certo. E para a outra metade, o resultado disso aqui foi 0. O que foi que deu, pessoal? O que foi que aconteceu aí? Pensei que a gente já tinha entendido o flip-flop. Porque na hora lá da prática, deu esse problema. Sugestões de diagnóstico do problema que ocorreu. Vamos lá. Não entendi, Chama. Ó, aqui ele responde essa pergunta. Agora eu entendi, lendo melhor. O símbolo que está aqui, ó, o clock é ativado com 1. Eles não são o mesmo canal, são pinos diferentes, lógico. São pinos diferentes. Beleza? Mas aqui ele diz que o clock é ativado com 1. Se fosse ativado com 0, tinha que ter uma bolinha aqui, ó, no clock. Perfeito? Então aqui ele diz que o clock é ativado com 1. Eu ativei o clock é ativado. Está ativado. E aí, o que foi que aconteceu? Sugestões, vamos lá. Quem mais? A firma pelo menos desconfiou, não foi um problema no clock, mas ela viu que estava ativado com 1, então não era isso. Quero outras sugestões, pessoal. Temos 30 pessoas aqui assistindo a aula, né? Então só uma falando é pouco. Vamos lá. O que foi que aconteceu? Deve ter sido clock, beleza. Então, como é que você vai investigar isso, Vasco? Me ajude aí. O que é que eu posso fazer? Não sei, só sei que foi assim. Boa. Deixa eu... Cadê o meu flip-flop normal? É porque aqui não é esse, né? O JK. Não é isso? Mas o mesmo princípio pode ser utilizado. Então, não vou copiar não, para não ficar errado na bibliografia. Porque essa alteração vai poder ser feita para qualquer um. Mas dentro aqui é um flip-flop JK, né? Vocês sabem como é que funciona. A gente já viu. Tá certo? Perfeito? E aí, galera? O que é que a gente fez? Já que ele não sabe o que é, voltou todo mundo para o laboratório. Vamos refazer o experimento. Que a gente sabe, talvez seja a galera que mediu errado, 50% é muita gente, né? Mas tudo bem. Vocês voltaram lá ao experimento. De novo, deu praticamente metade da turma que deu certo e praticamente metade da turma deu errado. Só que foram outras pessoas agora. Não necessariamente quem tinha dado certo antes continuou dando certo e quem tinha dado errado continuou dando errado. Misturou. Algumas pessoas tinham dado certo, deu errado. Algumas pessoas que deu errado, deu certo. E aí? O que foi que aconteceu? Se você repetisse isso uma terceira vez, você ia ver que estava dando era aleatório. Vamos lá, pessoal. Pensem. O Luiz deu um indicativo aí. O que é que tem dentro aqui desse cara, pessoal? O que é que tem dentro desse flip-flop? Hein?
portas AND e NOT, né? Ou portas NAND, porque a gente já viu que a gente está congregando, né? O flip-flop JK é melhor. A gente tem duas realimentações, né? Isso a gente já viu o flip-flop JK, que está aqui em algum lugar, ó. Tem a realimentação do SR, que é essa daqui, ó. Não é isso? Que tem essas quatro portas NAND, né? Porque a gente pode usar NAND. E tem as outras duas portas ANDs a mais, não é isso? Então, tudo dentro desse flip-flop. Beleza. Cada porta AND ou NAND dessa responde em alguns nanosegundos. Tudo bem? Ele responde em alguns nanosegundos. Perfeito? Então, o que é que acontece? Quando ele está aqui embaixo, ó, a gente já viu, de acordo com o que a gente planejou o clock, que ele não é ativado. Ele espera o quanto eu precisar para que eu permita que a entrada seja modificada sem alterar o estado do flip-flop. Joia, o clock está funcionando. Mas o que é que acontece quando eu subo isso aqui, ó? Isso aqui eu estou fazendo manualmente. Né, pessoal? Então, na hora que eu boto ele aqui em nível lógico 1, ó, coloca a chavinha em nível lógico 1, o seu tempo de reação, se você não tiver tomado umas cachaça boa e tal, né, ainda tiver os neurônios tudo bonitinho, deve ser em torno de 0,7 segundos, 0,5, 0,7 segundos. E o tempo de reação daquelas portas NAND, se você botasse tudo ali, dá em torno de, talvez, no máximo, algumas dezenas de nanosegundos. Então, nesse tempo aqui, ó, por mais que você logo depois suba, você baixa aqui o clock para ele deixar de ativar, esse tempo aqui, ó, o flip-flop não respondeu só uma vez, ele respondeu uma porrada de vezes. Dessa forma, o que eu estava vendo aqui foi a resposta do flip-flop, não há uma alteração, né? Porque quando ele é 1, ele não altera o estado anterior, mas há várias. E dessa forma ficou basicamente uma loteria para saber se quando eu baixei o clock, ele deu na alteração que eu queria ou não. Então, sei lá, vamos supor que com isso aqui eu alterei 100 vezes o estado do flip-flop, né? E o outro colega de você, que demorou alguns microsegundos depois, variou 103, alguma coisa assim. Foi sorte. Vocês entenderam? Por quê? Porque enquanto isso aqui tiver 1, o flip-flop está jogando o que anterior barrado. Ou seja, o que é que acontece aqui, ó? Depois desse cara aqui que alterou de 0 para 1, o T continuou 1. A entrada T continuou 1 e ele voltou para 0. Aí a entrada T continuou 1, ele voltou para 1. Aí depois voltou para 0. Como o Luiz falou aí no chat, ele estava, na verdade, oscilando um número de vezes que depende dessa velocidade aqui com que você colocou o clock. Depende da velocidade, depende do tempo que o clock ficou em nível lógico alto. Porque uma vez que o clock esteja em nível lógico alto, o flip-flop funciona normal. Não é verdade? Então, a algumas dezenas de nanosegundos, ele está respondendo o que está sendo mandado. Todo mundo entendeu? O que foi que aconteceu aí no problema nessa prática? Quase qual foi a dúvida que ficou? Olha o que a firma colocou, pessoal. Vou repassar essa pergunta para vocês. Vou ler aqui no chat para quem está pegando em casa, refletir também e tentar responder. Mas o clock não garantiu o nosso espera aí? Ele não funciona mais? Sim, ele funciona. Enquanto ele estava embaixo, ele estava esperando. Não foi assim que eu projetei, mas depois que eu coloco em alto, o que foi que a gente viu? O que foi que a gente viu? O flip-flop funciona normal. Ele está funcionando exatamente como a gente projetou. Então, o problema não é do clock, foi da gente. Projetou ele assim. Ficou claro? Aqui ele está esperando. Na hora que você subiu o clock, flip-flop não espera mais por ninguém. Projetamos assim. Perfeito? Ficou claro, pessoal? Alguém não entendeu? Por que eu estou perguntando e insistindo se alguém não entendeu? Porque agora o que eu quero é o seguinte, como é que a gente resolve isso? Sugestões.
Como é que eu resolvo isso? Como é que eu ajusto esse clock? Como é que eu melhoro esse clock para quando eu quiser que o flip-flop mude só uma vez, eu não ficar dependendo de ser o D-Flash, né? Conseguir subir e descer uma chave em nanosegundos. Então, a não ser que eu seja abençoado pela força da aceleração, que nem o super-herói dos quadrinhos, não vou conseguir. E aí? Como eu resolvo isso? Sugestões? Podem abrir o microfone, pessoal. É melhor do que digitar. Beleza, um tipo de filtro. Qual o conceito que você tem de filtro, Fiamma? Porque dependendo do semestre que você esteja, filtro significa uma coisa diferente. Jackson colocou uma outra entrada. O que mais? Como seria esse filtro, Fiamma? Eu acho que eu entendi o que você quer dizer, mas a definição de filtro não é essa que você está querendo usar. Se eu pudesse reescrever. Não sei não. Olha o que o Vasco propôs aí, ó. Veja só. Aqui, o meu problema é o seguinte, ó. Que o pulso de clock que eu dei tá certo? Ele está associado à mudança de flip-flop, a mudança do flip-flop está associado a esse... Ixi, eu não posso usar a variável T porque eu já usei. Vou botar assim, ó. T1. A esse tempo em que o clock está alto. Tudo bem? Então, enquanto o clock estiver alto, o flip-flop está trabalhando. Não nega fogo, não. Está trabalhando. E aí, qual é o nosso problema? O nosso problema é o seguinte, ó. Ao invés dele ficar sujeito a esse tempo em alto, se eu conseguisse com um pulso que, independente desse tempo em alto, fazer assim, ó. Se eu conseguisse um pulso que, independente desse tempo em alta, por isso que eu vou fazer assim, 3 pontinhos, porque esse tempo ele pode variar, beleza? Que, independente desse tempo em alto, ele fizesse um favor para mim, ele fizesse o seguinte, ó, esse pulso, eu vou quebrar seu galho, eu sei que você é mais lento que eu sou uma máquina, eu vou transformar ele num pulso pequeno o suficiente para que o flip-flop só responda uma vez. Essa seria uma solução boa. Eu não precisaria de uma nova entrada, não é isso? Eu não precisaria de uma nova entrada. Eu teria o mesmo princípio do clock, que é ativo como alto, então não precisaria mudar a estrutura do meu flip-flop, que a gente já bolou. Não é verdade? Se eu conseguisse transformar isso aqui, que independente do tempo do T1, né, que é o tempo que ele fica em alto, eu garantisse que o flip-flop só mudasse uma vez, resolvi o meu problema, não resolvia? Vocês entenderam, pessoal? O que é que eu estou buscando aqui? Exato. Então, o que é que acontece? Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que bolar uma caixinha. Que eu vou colocar aqui, ó. Antes do clock. Que ela vai fazer esse serviço para mim. Se o clock for esse aqui, ó. Ela transforma nisso aqui. Beleza? E eu acho que a Fiamma quis dizer isso aí, com esse filtro. Vamos chamar assim de filtro. Vamos chamar despretensiosamente de filtro, essa caixinha. Transforma isso aqui.
Tudo bem? Agora, resta o meu conhecimento de eletrônica me dizer o que é que tem dentro dessa caixinha. Correto? Basta agora eu inventar alguma coisa para botar dentro dessa caixinha. E aí, pessoal? Todo mundo entendeu até agora? Qual é o meu desafio? Pessoal, vocês estão aí? Não está complexo. Eu não vou avançar enquanto vocês não entenderem o conceito que eu estou querendo. Então, vamos lá, hora das dúvidas, pessoal. O que é que tá bugando, como vocês gostam de falar, vocês? Me diga aqui o que foi que não deu para ser entendido. Estou fazendo passo a passo. Diga qual foi o conceito que vocês não entenderam. Professor, o que eu não entendi foi que quando o clock está desligado, eu posso mudar a chave do tanto que eu quiser, que tudo bem. Não interfere na saída, né? Desculpa, filho, deu uma cortada. Você pode repetir a pergunta? Que quando o clock, ele tá... Tá me ouvindo? Tô. Quando o clock tá zero... Isso, quando o clock tá zero, não interfere na minha saída. A minha saída não interfere, beleza. Joia. Aí quando eu ativo ele... Não muda. Pronto, aí quando eu ativo ele, né, quando o pulso... Quando o clock é 1, aí a minha saída vai responder conforme a entrada que eu botei, ou seja, t igual a 1. Isso, ou seja, nesse tempo aqui, o tempo de resposta do flip-flop é quem vai mandar, né? E se quando t for igual a 1, durante esse tempo aqui todinho, o flip-flop vai estar trabalhando. Correto também. O que mais? Pronto, o que eu não entendi é como é que ele fica variando de 0, 1, 0, 1, 0, 1, se quando o flip-flop era normal, a gente testou várias vezes e ele sempre dava a mesma resposta. Veja o que acontece. Esse flip-flop aqui, ó, é do tipo T. Não é isso? O nosso flip-flop, primeiro que a gente testou que dava a resposta, ele não tinha o Q anterior barrado como saída. Por isso que tinha funcionado. Para o flip-flop do tipo T ou do JK, eu vou encontrar esse problema. Captou? Ou seja, tem esse problema porque o Q é barrado. Isso. Então, porque ele está alterando o estado da saída. Se você tivesse aqui o T igual a 0, não ia mudar nada. Ou se você pegasse esse pulso de clock no flip-flop JK, por exemplo, e colocasse as entradas 0, 1, não ia ter problema nenhum. O problema é quando ele está alternando. Como é uma entrada que alterna a saída, enquanto eu tiver o clock ativo, ele está alternando. Beleza? Ficou mais ou menos claro? Pronto. E é exatamente isso que o Jason falou. Ó. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer que esse tempo aqui se transforme num tempo curto o suficiente para que o flip-flop só trabalhe uma vez. Dessa forma, eu garanto que ele só transitou uma vez. Então, no fundo, o que eu estou bolando é o seguinte. Eu não estou interessado no tempo que ele fique em alto. Porque o tempo eu vou modular ele para algo curto o suficiente para ele funcionar uma vez. Eu estou interessado em tentar detectar se houve uma mudança de estado. Como assim mudança de estado? Se eu estava em 0 e coloquei ele para 1, ele vai sinalizar para mim que eu quero que o flip-flop funcione. Não é isso? Se eu só mudei uma vez, eu quero que o flip-flop só funcione uma vez. Se eu mudei várias vezes, eu quero que o flip-flop funcione várias vezes, como o Vasco colocou. Eu vou passar de um paradigma onde o clock, ao invés de ser acionado por nível, o que é que significa acionado por nível? Se ele é 1 ou se ele é 0. Eu vou querer que ele seja acionado por borda. É essa a expressão que vocês vão encontrar aí nas bibliografias. Eu vou detectar uma borda, nesse caso aqui, uma borda de subida. Como assim uma borda de subida? Se eu estou em 0 e subo para 1, é chamada borda de subida. Significa que eu estou sinalizando para o flip-flop que eu quero que ele funcione. Beleza? Tranquilo? Então, o que eu vou mudar é esse paradigma. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui é corrigindo o clock para deixar de funcionar por nível e passar a funcionar por borda. Como? Com esse princípio aqui que a gente usou. A gente vai transformar um pulso de qualquer tamanho num pulso fixo para que o flip-flop só funcione uma vez.
E agora, cabe a nós bolar a eletrônica que vai estar aqui dentro. Perfeito? Ficou mais claro, pessoal, agora? Pronto, então vamos lá. Preste atenção aqui, ó. Quero que você analise esse circuito aqui. Opa. Vou levar aqui para a gente fazer nós mesmos, tá? Veja só. Pense que aqui é clock ainda não. Tá certo? Suponha que essa aqui é a entrada A. Perfeito? Beleza? Quando A é igual a 0, a saída dessa porta lógica aqui é 1 end 0, que é igual a 0. Todo mundo concorda, pessoal? Beleza. Quando A é igual a 1, a saída dessa porta é 0 end 1, que vai continuar 0. Vocês concordam? Beleza. Então a gente sabe que esse arranjo aqui, a expressão dessa porta lógica vai ser sempre 0. Tudo bem? Alguma dúvida aí, galera? Porque é como se eu tivesse a expressão A end A barra. Não é isso? Isso é igual a 0. A nossa álgebra booleana diz isso pra gente. Tranquilo? Mas veja só, aqui a gente está trabalhando com a parte prática. Se a gente estivesse lá, a gente conseguia colocar o osciloscópio na escala de nanosegundos e ver os tempos de resposta da porta lógica. Porque o que é que acontece? Você concorda que esse caminho aqui de baixo ele é mais curto para reagir do que esse caminho aqui de cima? Você concorda? Por quê? Vamos supor que o tempo de reação de cada porta lógica seja em torno de 5 nanosegundos. Então, ó, esse cara aqui, ó, o A é disponibilizado aqui de forma imediata. Não é isso? A velocidade do transporte dos elétrons pelo fio. E aqui ele demora 5 nanosegundos para passar pela porta NOT e o 0 ser disponibilizado aqui. Tudo bem? Você concorda? Então, vamos supor que o A estivesse lá com 0 na bancada e tal, e você chegou para trabalhar. O A está com 0. Óbvio que a resposta aqui também é 0. Tudo bem? Então, ó, se você pudesse fazer o gráfico desse nível de tensão, ó, você ia ver que ele estava no 0. Independente de quanto tempo ele passou no 0, né? Estava lá na bancada já, ele no nível lógico 0, e você chegou aqui para trabalhar. Joia. Óbvio que aqui também, ó, ia estar no 0, independente do tempo que ele tinha ficado no 0, e ele sempre fica no 0. Aí olha o que é que acontece. Você chegou aqui, ó, nesse ponto, e colocou A igual a 1. Tudo bem? Então, ó, na variável A, você fez isso aqui, ó. Vral, jogou ele para 1. Joia? E deixou ele em 1. Como é que vai reagir aqui a saída da porta NAND, pessoal? O que é que vai acontecer? Por uma fração de nanosegundos, esse 1, tá certo? Chegou aqui mais rápido. Você concorda? A saída da porta NOT não tinha atualizado ainda. Quando ele estava em 0, a saída dessa porta NOT era quem, pessoal? Quando o A estava em 0, a saída dessa porta NOT era quem? Era 1. Então, não deu tempo ainda da porta NOT responder.
Tudo bem? Não deu tempo ainda a porta NOT responder. E esse 1 chegou aqui primeiro. Então, durante essa fração de segundos, a resposta da porta NAND vai ficar quanto, pessoal? 1. Aí ele vem aqui, ó. Ficou 1. Aí, o tempo de resposta da porta NOT deu. Aí, o que é que aconteceu? A porta NOT atualizou aqui com 0. Não é verdade? Aí, o que é que acontece com a saída? Voltou para 0. Vocês compreenderam? Então, eu tenho aqui um pulso, ó, que independente do tempo que ele ficar em alto, ele é transformado num pulso com a largura da resposta da porta NOT. E a gente sabe que se eu casar esse tempo direito, né, eu posso botar várias NOTs consecutivas, se eu botar um número ímpar, não altera o final da expressão. Tá certo? Eu posso casar esse tempo com o tempo de uma reação do flip-flop, garantindo que para esse pulso aqui, o flip-flop vai mudar apenas uma única vez. Entenderam? O eletrônio que vai ter que estar dentro dessa caixinha? Vocês entenderam aqui, pessoal? Se eu tiver isso aqui dentro dessa caixinha, resolveu o meu problema. Perfeito? Se eu tiver isso aqui, ó. Foi. Alguém não entendeu esse conceito aqui? Hein, pessoal? Alguém não conseguiu compreender? Todo mundo entendeu como é que ele transformou esse pulso aqui, independente do tempo em alto, num único pulso que garante que o flip-flop só vai funcionar uma única vez? Além do Jace e a Fiamma, que são dois que falam aqui. O resto de vocês, pessoal. Vamos lá. Só vou avançar quando vocês me derem a luz verde aí. Beleza? Note, óbvio, que depois de algum tempo aqui, eu posso baixar. Não vai influenciar nada aqui. Ele vai continuar embaixo. Perfeito? E se eu levantar uma outra vez, se eu der outro pulso, independente de novo do tamanho, eu garanto que aqui só vai ter um pulso desse tamanho. Beleza? Então, o que é que esse cara aqui está fazendo? Ele está detectando as bordas. Toda vida que eu tenho uma borda de subida, ele me dá um pulso do tamanho certinho para o flip-flop funcionar. O Vasco já fez a pergunta que eu ia fazer, se adiantou. E a borda de descida? Quero que vocês projetem. 5 minutos é o suficiente? Se o flip-flop que eu estivesse trabalhando fosse assim, funcionasse com a borda de descida, o que é que eu tinha que fazer para alterar esse circuito para ele funcionar? Quanto tempo vocês querem para projetar isso? Colocava uma ou. Será que funciona? Vamos testar? 10 minutos. É mais suficiente. Eu acho que em 5 minutos vocês vão colocar, mas se todo mundo conseguir, vocês vão colocando e vão me avisando. Vamos lá, tente fazer aí, 10 minutos.
Pessoal, alguém ainda está tentando? Eu já vi algumas soluções, o Luiz já colocou outra aí agora. Se alguém ainda estiver tentando quebrar a cabeça, não tem problema, a gente espera. Mas caso não, caso se nesse momento você já está só com a sua mão no queixo, a gente vai continuar o nosso trabalho. E aí? Como vocês já perceberam aí, vou tomar a liberdade aqui para continuar, a gente tem, na verdade, várias soluções. Aqui a gente pode comentar essa aqui, inclusive um de vocês já encontrou, né? Barrada ambas as entradas da NAND. Olha aqui o que é que acontece, ó. Né? Esse sinal aqui, ó, clock, é esse aqui. Beleza? Esse aqui faltou, é o clock barrado. O que é que significa clock barrado? É o que ele é depois da NOT. Perfeito? Ou seja, perceba aqui, ó, que ele é atrasado um pouquinho. Ele é atrasado um pouquinho do sinal do clock original. Joia? Então, veja só. Quando o clock está em 0, estava em 0 lá, não implica nada. Quando eu subir ele para 1, perfeito? Esse cara aqui demorou um pouquinho mais para vir para 0, mas durante esse período aqui, eu ainda tinha ele 1, né, em de 0. Não implicou nenhuma mudança. Apenas quando eu tenho a descida do clock, o que é que acontece? É que essas inversoras aqui vão fazer efeito. E o que é que eu tenho? Quando eu tenho a descida do clock, o pulso ocorre. Perfeito? Beleza? Dessa forma aqui, ó, nessa descida aqui do clock, eu tenho esse pulso válido que vai fazer o meu flip-flop funcionar. Beleza? Tranquilo? Dessa forma, pessoal, a gente consegue uma solução, uma primeira solução, vou chamar assim, observe bem, uma primeira solução para transformar esse nosso flip-flop, que é ativo, né, por nível, para ativo por borda. Então, a partir de agora, o que interessa para a gente é a borda, é a transição. Então, quando há uma borda, que eu conto, opa, mudou uma vez, né? Então, quando eu tenho um sinal desse, o flip-flop mudou 2 vezes o estado dele, porque eu tenho uma borda aqui e uma borda aqui, quer seja de subida, quer seja de descida, né? Vai depender do flip-flop, que vai estar indicado por essa bolinha ou não pertencente aqui. Joia, pessoal? Note. Presta atenção. Note agora é para você prestar atenção, não é a porta note não, tá? Veja bem. Do ponto de vista das nossas equações, do ponto de vista das nossas funções que descrevem um flip-flop, não vai mudar nada esse clock por borda. Por quê? Porque o clock ele continua sendo ativado, vamos botar no fundo, pelo nível. Quando tem a presença em 1 lá, em determinada parte do mapa K, ou em determinada parte da tabela verdade. Essa nossa solução, perfeito? Como a gente tinha colocado aqui, ó, não muda aquela resposta, tá certo? Ele apenas dá um atraso para transformar um tempo que eu não tinha controle em um tempo controlado. Então, mesmo que o seu flip-flop seja acionado por borda, se você for provocado a fazer um mapa K, encontrar a sua função que descreve o flip-flop, você continua fazendo normal, como a gente já fez nas aulas anteriores. Ficou claro isso, pessoal? Pronto. Alguns de vocês, agora vamos falar aqui de bibliografias diferentes, alguns de vocês perceberam que eu tenho, inclusive, outras soluções para isso aqui. Assim como no flip-flop. O flip-flop não necessariamente é só formado por portas NAND. Ele pode ser formado com portas OR, com portas NOR, enfim, depende da tecnologia lá do flip-flop. Beleza? Então, eu tenho outras soluções para isso. Como também eu tenho outras soluções para esse nosso detector de borda, por assim chamarmos, tá certo? E uma outra solução clássica que resolve o problema do flip-flop é o chamado estrutura mestre-escravo, em que, basicamente, ele vai utilizar como se fosse um intertravamento entre mais de um flip-flop, vou colocar aqui em linhas gerais, para permitir que eu transforme do nível para borda do clock. Tá certo? E é essa a tarefa de casa de vocês para a próxima semana.
Eu quero que você procure o que é a estrutura mestre-escravo para flip-flops e descreva o seu princípio de funcionamento. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu? Esse aí não vale ponto. Você vai fazer pelo seu conhecimento. Fica a seu critério estudar isso ou não. Mas aqui eu não faço fanfic. Se eu falo é porque vai estar no final. Beleza? Então faça entregue, pessoal. Beleza? Posso ajudar corrigindo, ver o que é que você errou e tal, e até para tentar calibrar, às vezes, um pouco do seu entendimento, né? Porque, às vezes, eu percebo alguns erros de estrutura simples e a gente consegue corrigir. Tranquilo? Então, a outra estrutura mestre-escravo, você vai trabalhar, vai dizer o que é, como ela funciona, como é que ela é montada e o que é que acontece. Que, na verdade, essa estrutura mestre-escravo é a mais comum nos flip-flops, né? Isso aqui é menos comum. Isso aqui é a primeira solução. Tá certo? Beleza? Até aqui tudo bem, pessoal? Fiamma levantou a mão. Pois não, Fiamma? Tudo bem, sem querer. Gente, aqui a gente trabalhou numa solução para melhorar o nosso clock. Perfeito? Vou colocar uma solução de qualidade de vida. Porque quando você está trabalhando com flip-flop, você não tem esses problemas, a gente melhorou um pouquinho o nosso clock. Não é que a gente mudou o clock, melhorou um pouquinho o clock. Agora a gente vai trabalhar para ajustar o flip-flop, para que quando a gente queira trabalhar com ele, seja fácil colocar ele num estado em que a gente queira. Por exemplo, nessa situação que a gente foi trabalhar aqui, ó, sei lá, em qualquer situação do flip-flop, na verdade. Cadê aquele? Nessa situação aqui, ó, quando a gente foi... Esse meu mouse aqui tá pedindo pinico. Meu Deus, tem que tomar vergonha na cara e trocar ele. Quando a gente foi fazer aquele experimento que a gente escreveu aqui, a gente falou, o LED estava apagado. Tá certo? Mas, se eu quisesse, antes de iniciar o experimento, né, que a situação original, ou como vamos começar a chamar agora, o meu estado inicial daquela máquina, que nesse caso é um flip-flop, estivesse numa outra situação, seria bacana poder utilizar essa outra situação de forma simples. Como assim? Note, aqui para eu mudar alguma coisa, para colocar ele no estado e tal, eu tenho que mudar essa entrada. Opa. Gente, a minha conexão deu uma variada. Vocês voltaram a me ouvir? Vou continuar, vou repetir. Então, veja só, né? A qualidade, a melhoria na qualidade de trabalho do flip-flop que eu estou colocando agora é o seguinte: é algo para me ajudar a colocar ele numa situação seja desejável para antes de eu começar a trabalhar. Como assim começar a trabalhar? Antes de mudar as entradas e os clocks dele. Que é assim que eu trabalho com o flip-flop, né? Eu vou mudando a entrada, vou dando clock. É assim que eu trabalho com o flip-flop. Beleza? Então, seria importante eu ter alguma forma para colocar ele, para colocar uma máquina de estados em seu estado inicial antes de começar a operá-la. Aqui tem só um flip-flop, parece simples, mas quando essa máquina formada por vários flip-flops, por um intrincado de outros circuitos, isso começa a valer mais a pena. Tá certo? Porque aqui a gente está vendo a máquina mais simples, que é o flip-flop. Então, o que é que acontece? Aqui a gente vai propor agora entradas que elas podem influenciar nessa saída de forma rápida, simples, sem precisar passar pelo trabalho de operar o flip-flop. Porque é o trabalho de operar, mudar a entrada, eu vou dar um clock. Aí eu vejo se saiu na saída e vou mudar a entrada de novo, sou o cara do outro clock. Eu tenho que ficar modificando isso, tá certo? E essas entradas, pessoal, a gente vai chamar o nome de entradas assíncronas. Por que entradas assíncronas? Porque elas vão atuar no flip-flop sem necessariamente partir da operação padrão, que a operação padrão do flip-flop, ela necessita do sincronismo, do clock. Foi o que a gente escreveu aqui, ó. Necessita do clock. Então, a gente vai bolar essas entradas assíncronas, tá certo? Uma vez que eu tenho duas possibilidades para o estado desse flip-flop, 0 e 1,
eu vou bolar duas entradas, uma para controlar quando eu quero jogar ele para o 0 e uma para controlar quando eu quero jogar ele para o 1. Pergunta, com uma entrada apenas, eu tenho dois estados, 0 e 1. Por que eu não uso apenas uma entrada? E aí, quando essa entrada fosse 0, eu jogava ele por 0. Quando essa entrada fosse 1, eu jogava ele por 1. Por que eu não uso apenas uma entrada e tenho que criar duas entradas? Alguém? É chururu. Gente, pelo menos se esforcem. Finge que deu um chute aí. A hora de chutar é agora. Se eu criar uma nova entrada, veja só. Vamos avaliar o dilema. Não sei como é que eu vou criar, mas vamos supor que eu crio uma nova entrada. Tá certo? E eu digo, ó, quando essa entrada for 0, eu jogo o flip-flop para 0. Quando essa entrada for 1, eu jogo o flip-flop para 1. Perfeito? E essa entrada, como eu escrevi, ela não espera pelo meu T e nem pelo meu clock. Ela tem, vamos botar assim, ela tem mais força que eles. Tá certo? Qual foi o problema desse arranjo que eu fiz? Quais são as duas únicas possibilidades que eu tenho para um pino, pessoal? 0 e 1, não é verdade? Então, se eu usar apenas uma única entrada aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu estou matando esses caras aqui, que eu estou dizendo que ela vai ter uma prioridade maior. Vocês entenderam? Então, o que eu vou criar, na verdade, são duas entradas. Uma entrada que, quando está ativada, aqui, quando ela está ativada, vamos supor que a ativada seja 1. Beleza? Quando eu estou ativada aquela com 1, a saída do meu flip-flop é 1. Se ela estiver desativada, com 0, o meu flip-flop funciona normal, ou seja, usando as entradas síncronas e de clock que eu já conheço. A outra entrada, quando ela é ativada, ou seja, 1, eu vou jogar meu flip-flop para... Opa, deixa eu botar de vermelho. Quando eu coloco 1, ele garante que meu flip-flop está em 0 e não espera por ninguém. E quando ela está desativada, 0, o flip-flop funciona normal. O conceito é esse. Óbvio, se eu quero que o flip-flop esteja funcionando normal, ambas as entradas têm que estar desativadas. Porque aí o flip-flop responde a esse cara aqui. E é óbvio que eu vou ter um problema se eu ativar ambas as entradas ao mesmo tempo. Porque eu não posso querer que o flip-flop seja quântico, seja 0 e 1 ao mesmo tempo. Fixou basicamente o conceito, pessoal? Vamos lá. Vamos ver o circuito que faz isso aqui para nós. Levar isso aqui para o pente, que eu já vou fazer uma alteração. Então, esse flip-flop aqui, pessoal, é o flip-flop JK. Tá certo? Deixa eu pegar um flip-flop JK aqui. Aqui. Na verdade, para representar esse flip-flop JK, está faltando duas inversoras. Eu tenho uma inversora por aqui. Aqui. Eita. Então, ó, essa impressora aqui. Pronto. Então, esse arranjo aqui que nós fizemos com as inversoras, pessoal,
ele equivale ao seguinte flip-flop. Ao flip-flop que tem outras duas novas entradas. Vou colocar aqui. Que é a chamada entrada de preset, ou PR, que ela é utilizada quando, antes de começar a funcionar, eu quero colocar ele no nível lógico 1. Por isso que é preset. Perfeito? Beleza? E a outra entrada é o clear, normalmente referido por CLR. Por que o clear? É porque antes do flip-flop funcionar, eu quero que a saída do flip-flop esteja em 0. Vocês entenderam? Então, eu vou criar essas duas novas entradas. Como é que essas entradas são criadas? Veja só, esse aqui é o flip-flop normal. Você tem uma terceira saída naquela porta NAND que está relacionado ao último estágio da realimentação. Esse aqui é o JK, né? Então, eu tenho aquela realimentação. Esses caras aqui, ó, do JK, são... Cadê? São esses caras aqui, gente, ó. Perfeito? Ó, são essas endes aqui. Joia? Lembra que como tem aquela inversora ali antes do S e do R, é por isso que elas viram NANDs. Tá certo? Perfeito? Já só acabei de explicar isso. Vamos lá. Vamos supor o contrário. Tá certo? Que eu tenho só uma entrada. Vou repetir aqui a pergunta do Jácio. Eu já expliquei, mas vou repetir de novo. Por que não uso só uma entrada? Lembre-se, essa entrada, ela não espera pelo J, o K, pelo clock. Ela, assim que você aciona ela, como ela é utilizada para você utilizar antes do flip-flop funcionar, ela já toma espaço na saída. Beleza? Aí vamos supor que essa entrada seja chamada entrada nova. Tá certo? Eu digo o seguinte, opa, quando a entrada nova é igual a 0, ele bota a minha saída Q para antes de funcionar igual a 0. Tudo bem? Quando a entrada nova é igual a 1, de novo, ele não espera por ninguém e coloca a minha saída 1. Tudo bem, Jadson? Você entendeu o conceito que se a gente usar só uma entrada? Vou já explicar porque não pode. Até aí tudo bem? Veja só. Quando esse pino aqui é igual a 0, ele não espera por ninguém, não escuta esse aqui e joga a saída igual a 0, porque é antes de funcionar. E quando esse aqui é igual a 1, ele já joga 1. Aí eu pergunto para vocês, qual o momento então que eu vou usar os pinos de entrada anterior do flip-flop? Se eu usei só uma entrada. A única possibilidade desse aqui, ou esse aqui está em 0, ou esse aqui está em 1. Não é verdade? Então ele ia amarrar aqui e ia, digamos assim, ó, dessensibilizar duas entradas. O flip-flop nunca mais poderia funcionar normal. Você entendeu? Não tem outro estado para colocar ele. Ficou claro? Eu tenho que ter uma opção onde essa entrada não está ativada. Não, não é isso. As duas entradas não é para atrasar. As duas entradas é para que, caso as duas entradas estejam desabilitadas, se eu não habilitei nem essa entrada, o flip-flop é para funcionar normal, como a gente projetou. Entendeu? Se alguma dessas entradas estiver habilitada, é sinal que eu estou querendo ajustar o flip-flop antes de começar a funcionar. Então, normalmente, o que eu faço? Eu ajusto, desativo e passo o flip-flop para funcionar. Será que ficou claro agora? Não é atrasar. Não atrasar nenhum. Não estou trabalhando com o tempo. Estou dizendo o seguinte, olha, veja só. Essas entradas aqui são para garantir que ele vai estar do jeito que eu quero antes de funcionar. É basicamente isso. Se eu tivesse uma entrada só, ele nunca ia funcionar da forma anterior que eu planejei. Ficou claro para o resto de vocês, pessoal? Pode ser a dúvida de vocês. Só o Jadson que teve, né, a iniciativa de perguntar. Ficou claro isso para todo mundo? Beleza. Note, pessoal, note. De novo. A forma como está descrito o componente, ele diz como aquele pino é ativado. Tá certo? Veja só. Como aqui eu não tenho a bolinha,
Para ativar esse pino do preset, significa que eu tenho que colocar 1 nele. Se ele está com 0, ele está desativado. Nesse pino aqui de clear, beleza? Da forma que ele está descrito aqui, para zerar a saída do flip-flop, eu não tenho que colocar 0 nele, não. Eu tenho que colocar 1. Nesse caso aqui, 1 significa ativado. Então, quando eu coloco aqui 1 nele, significa que a saída do flip-flop vai para 0. Ficou claro? Então, é como se eu tivesse a seguinte tabela verdade. Clear, preset, clear, J, K, Q anterior, Q de T mais 1. Da forma que eu estou fazendo aqui, de novo, eu estou deixando o clock implícito. Falamos isso da aula passada, né? Não estou colocando a variável clock aqui. Não é que ela não exista. Aqui existe, ele é ativo por borda de subida, da forma que ele está indicado. Beleza? Tranquilo? Então, veja só, pessoal. Aqui é como se eu tivesse o seguinte, ó. O que é que eu estou colocando nessa linha aí? Estou dizendo o seguinte, olha, veja só. Quando o preset e o clear estiverem desativados, dependendo dessa entrada aqui, o flip-flop responde normal. Como é que o flip-flop JK responde normal, pessoal? 00, que é anterior, né? 01 é 0, 10 é 1 e 1 em 1 é o que anterior barrado. Perfeito? Tem segredo para ninguém. Veja só. Quando o preset é 1 e o clear é 0, o que é que significa aqui, ó? O que é que significa aí? Que quando o preset é 1, ou seja, eu ativei esse pino aqui de cima, que preset vem de colocar em estado 1 antes de começar, preset, beleza? E o clear está desativado, ou seja, ativou o preset, desativou o clear, independente das entradas J, K, do que anterior, do que for, pode papocar o mundo, ele garante que ele vai amarrar a saída do flip-flop em 1. Perfeito? Se for o contrário, preset 0 e clear 1, na verdade era para eu ter trocado isso aqui, né, para ficar pelo menos na sequência binária crescente. Se for o contrário, preset 0 e clear 1, independente do JK e do que anterior, ele vai garantir que a minha saída fique amarrada em 0. Como assim? Ele vai garantir que eu tenho um reset na saída antes de começar a funcionar. Perfeito? E aí vem o problema. O que é que acontece quando eu estou indicando 1 e 1 no preset clear? De novo, a função do preset é jogar a saída para 1. A função do clear é jogar a saída para 0. Quando eu sinalizo 1 e 1 para ele, o que é que eu estou sinalizando, pessoal? Quando eu ativo os dois ao mesmo tempo. Estou dando uma doideira. Estou querendo judiar do flip-flop. Como é que eu estou falando para ele que eu quero que a saída seja 1 e 0 ao mesmo tempo? Não pode. Então, aqui vai criar uma nova zona proibida. Perfeito? Todo mundo entendeu? Por quê? Porque não tem lógica eu querer que o flip-flop seja 1 e 0 ao mesmo tempo. Tudo bem? Perfeito, pessoal? Note. Quantas linhas tem essa tabela verdade aqui que a gente construiu?
Hein, galera? 4 linhas? A gente já viu isso na aula passada. Opa! Por que, Jadson? 32. Nos eduque. 5 variáveis. Exato. Bateu que amassou. Note, isso aqui ó, implica várias linhas. Variação de 3 variáveis. Isso aqui implica várias linhas. Isso aqui implica várias linhas. Perfeito? Então, se você for construir, se você for levado, se você for provocado a construir a função de Q de T mais 1 em função do preset, clear, J, K e Q anterior, você vai ter que construir a tabela verdade de 32 linhas. Montar o nosso mapa K de 5 variáveis e daí tirar a expressão. Beleza? Tranquilo, pessoal? Quanto tempo nós temos? 14h50. Gente, normalmente a gente faz esse exercício aqui, mas esse é um exercício de mapa K normal. Eu pergunto a vocês, posso passar para vocês para casa para a gente continuar fazendo exercício de flip-flop aqui? Ou alguém não sabe fazer esse mapa K? Vamos lá, galera, eu tenho fé, porque mapa K nessa altura do campeonato tá difícil se você não souber. Então, por favor, gente, como tarefa de casa, obtenha a expressão de Q de T mais 1 em função de preset, clear, J, K e QA. Anote, esse exercício pode ser usado, inclusive, para outro flip-flop. Você fazer a mesma coisa com o flip-flop SR. Você fazer a mesma coisa com o flip-flop T. Beleza? Abre um parêntese bem grande aí. Se eu pedisse para que nesta função o clock aparecesse de forma explícita, quantas linhas ia ter a tabela verdade, pessoal? Hein? Exato, firma. 64. Perfeito. Aí era um mapa K de 6 variáveis. Beleza? Mas ninguém aqui tem medo de mapa K de 5 variáveis, 6 variáveis, não. Não é isso? Isso aí vocês tiram de letra. Perfeito? Beleza? Outra coisa, pessoal. Outra coisa. Veja só. Se o flip-flop que eu estivesse trabalhando fosse esse, o que é que isso aqui está dizendo, essa bolinha aqui, pessoal? Seria ativado com 0. Ó. Então, a zona proibida ia para o preset para o clear 00 e o funcionamento normal iria para o preset para o clear 01. Ativar o clear significa botar 0. Ativar o preset significa colocar 0. Beleza? Então, cuidado. Ó. Esse cara aqui é o mesmo arranjo que a gente fez, só que sem essa porta NOT aqui. Beleza? Você tirar essa porta NOT aqui, você tem a solução para quando o preset e o clear é ativado por 0. Beleza? Observe, vai ter gente que se eu colocar esse aqui, ó, pedir para desenhar o flip-flop, a pessoa vai desenhar esse aqui. Vai errar. Vai esquecer. Ou o contrário. Quando eu pedir para desenhar ativo com 0, a pessoa vai botar a inversora. Vai ter gente que vai errar. Pode anotar. Perfeito? Beleza? Então, nós temos as duas soluções. O ativo normal, que a gente já fez aqui, né? Perfeito? Ativo com 1, né? Que era essa tabelinha aqui. E o ativo com 0. Note, isso vai mudar aquela minha expressão lá. Vai aparecer uns barrados diferentes. Então, quando você for fazer, escolha um dos dois, ativo com 0, ativo com 1, porque o exercício é o mesmo, né? Creio que isso aí não vai mudar o exercício que você vai fazer. Teoria do mapa K é o mesmo, mas a expressão vai dar ligeiramente diferente. Beleza, pessoal? Gente, é isso aqui que eu queria chegar nessa nossa 40 minutos finais de aula, exercícios com flip-flop. Tá certo? Que é importante para vocês. Vamos exercitar. Esses exercícios não são suficientes para você estudar. Você vai ter que fazer exercícios posteriores. Mas a gente vai começar aqui. Por exemplo, esse flip-flop aqui todo mundo conhece, né? Deixa eu perguntar uma coisa. O preset e o clear são ativos com uns ou zeros aí? Com uns. O clock é borda de subida ou borda de descida?
subida. Joia. Então, suponha esses gráficos aqui, ó. Isso aqui é o gráfico do clock para este flip-flop aqui ao longo do tempo. À medida que esse clock foi passando, a entrada J se comportou desse jeito, a entrada K se comportou desse jeito. O preset e o clear não foram ativados em nenhum momento durante esse período de tempo. Tá certo? O que é que eu quero de vocês? Quero o seguinte. Jogar para cá. Oh, meu Deus, esse meu screw up, screw down aqui tá complicado. Então, eu quero aqui que vocês desenhem para mim. Quero aqui que vocês desenhem a forma de onda de Q ao longo do tempo. Ou seja, à medida que essas entradas aqui vão mudando com esse clock, como é que vai se comportando o Q? Note. Eu estou informando aqui para vocês que no começo, ou seja, antes de começar a contar o tempo, ó, aqui é t igual a zero. Tá? Aqui é o t igual a zero. O momento que eu estou começando o meu experimento. Tá certo? Que é t igual a zero. Beleza? O flip-flop a saída do flip-flop estava em zero. O que é que significa? Que quando você chegou, o LED estava desligado. O flip-flop tinha saída Q igual a zero. Perfeito? Então, quando você começou a trabalhar, o Q era igual a zero. Aí você começou. Bem aqui foi o primeiro clock. O que é que vai acontecer? Quanto tempo vocês querem para fazer esse gráfico, galera? Eu vou dar 7 minutos. Como é o primeiro, normal é 5, mas como é o primeiro, é razoável. Mas tentem, pessoal, por favor. Vamos lá.
Vamos lá, gente. Eu já vi aqui no chat alguns dos erros mais comuns. E eu falei que tinha gente que ia errar, mas que a gente já ajeitou. De novo, vou dizer, o preset aqui ativo com 1, né? Clear ativo com 1, eles não vão entrar na jogada porque ambos são 0 direto. Vou até tirar isso daqui, ó. Como ambos são 0 direto, eles não vão entrar na jogada, não vão fazer diferença, né? Nenhum dos dois foi ativado em nenhum momento. O nosso clock, pessoal, é ativado por borda de subida. Aquilo que a gente já estudou garante que quando eu detecto uma borda de subida, tá até marcado aqui, ó, eu só tenho uma única alteração do flip-flop, independente do tempo em alto. A gente viu isso aqui hoje, inclusive, né? Então, normalmente, quando eu vou resolver isso aqui, a primeira coisa que eu gosto de fazer é o seguinte, ó, é marcar todas as bordas. Nesse caso, todas as bordas de subida, porque o meu flip-flop é acionado por borda de subida, né? Mas ele poderia ser acionado por borda de descida. A gente viu esse caso. Vou marcar todas as bordas de subida. Por quê? Esses são os pontos que vai haver mudança na saída. Por quê? Quando não tem clock, quando não tem borda, o flip-flop segura o estado anterior. Não é isso? Então, essas bordas vão dizer para a gente onde é que vai ter mudança. E entre as bordas, não há mudança. Beleza? Tranquilo? Perfeito? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Vou aumentar aqui para ver se fica melhor de todo mundo enxergar. Certo? Então, veja só. Nessa minha primeira situação, aqui, ó. O flip-flop estava em 0. Não é isso? Quando chegou aqui, ó, o que é que acontece? O meu K foi para 1 e o meu J foi para 0, né? Deixa eu escrever aqui para vocês poderem acompanhar. Esse aqui é o J. Esse aqui é o K, tá certo? Então, o meu J, quando começou a funcionar, né, a partir desse momento aqui, ó, que é o T igual a 0, o meu J estava em 0. Deixa eu ver que eu vou pegar para marcar. Pronto. O meu J estava em 0 e o meu K igual a 1. E aí detectou uma borda de subida. Veja, ó. Na hora da borda de subida, é que as entradas fazem efeito na saída. Não é isso? A gente viu que a borda de subida ele vai garantir que o flip-flop só mexa uma alteração. Então, nessa borda de subida aqui, J é igual a 0 e K igual a 1. J igual a 0, K igual a 1, garante saída em que valor, pessoal? 0. Não é isso? Então, ó, o flip-flop que estava em 0, o flip-flop que estava em 0 vai continuar, né? Perdão. Deixa eu voltar aqui. Até aqui, ó, até a borda, ele estava em 0, porque o clock não tinha sido ativado. Beleza? Quando chegou aqui, ó, na primeira borda, as entradas 0 e 1 fazem efeito no flip-flop e ele vai continuar em 0. Por quê? Porque eu vi que J0, K1 é saída igual a 0. Então, ele vai continuar em 0. Vai continuar em 0 até onde? Até a próxima borda. De novo, as entradas só fazem efeito na saída quando eu tenho o clock. Enquanto eu não tenho um clock, a gente estudou isso aqui. As entradas eu posso mudar do jeito que quiser que não fazem efeito. É por isso que nesse ponto aqui, ó, eita, professor, mas aqui eu teria 1 e 1. Não era para ele vir de 1 para cá? Não. Por quê? Porque eu não tenho clock. Só tem mudança quando tem ativação do clock. Não foi isso que o clock falou para a gente? Não foi para isso que a gente criou o clock? Não é verdade? Então, essa bola de subida diz, ó, faça uma única mudança. A mudança foi permanecer no 0. E eu só vou mudar de novo quando eu tiver uma outra borda, quando eu tiver um outro clock. Todo mundo ficou claro aí? Então, independente desse cara aqui mudou, esse cara aqui podia mudar 1000 vezes aqui, ó.
Ficou em 0 em 1, 0 em 1, 0 em 1, só ia fazer efeito quando tivesse a próxima borda. Joia? Até aí tudo bem para todo mundo, pessoal? Na segunda borda, o que é que acontece? Eu vou olhar a situação lá do flip-flop. Na segunda borda de subida, o J é igual a 1 e o K é igual a 0, não é isso? Ó? J igual a 1, K igual a 0, o que é que acontece? Ó? Saída garantida igual a 1. Então, nessa borda aqui, ó, a minha saída vai igual para 1 e vai permanecer em 1 até a próxima borda. Por quê? Não interessa essa mudança que houve aqui, ó. Eu posso mudar 1000 vezes. Se não houve clock, não tem mudança. Projetamos o clock assim. Só é para ter mudança quando tem clock. Perfeito? Vamos continuar, então. A próxima borda. J0, K0. Quem é a saída, pessoal? J0 e K0. Hein? Q anterior. E quem é o Q anterior aqui? É 0, né? Porque aqui ele começa em 0, tá correto? Isso não, pessoal. O Q anterior é o que estava antes de ocorrer essa mudança. Quem é que ele estava antes aqui? 1. Então, como a resposta é o Q anterior, ele vai manter em 1. Até onde? Até a próxima borda. Perfeito? Quando chegou na próxima borda, eu vou olhar de novo as entradas que estavam lá. J0, K0. Opa, J0 e K0 de novo é Q anterior. Manutenção dele no 1, porque o Q anterior era 1. Cheguei na próxima borda. Vou ver de novo quem é que está lá. J0, K0. Q anterior. Chegou aqui. Opa! J1, K0. Não é isso? De novo. J1, K0, a saída é 1. Então, ele vai permanecer em 1 não por causa do que anterior, mas por causa que a saída é 1. Mas vai permanecer em 1. Beleza? No penúltimo clock, eu tenho J1, K0, de novo igual a 1, não pelo que anterior, mas porque ele garante a saída 1. E no meu último clock, eu vou ter, de novo, J1, K0, que mantém esse cara aqui, ele vai ficar assim, direto. Por quê? Porque eu não tenho sinalização de outro clock. Então, ó, ele vai para 1 no, que é T0, vamos chamar aqui, ó, T1. Ele vai para 1 no T2 e permanece lá até o final. Pois não, Vasco? Temos uma pergunta. Se o clock fosse na borda de J ou de K, essa pergunta não faz sentido. Como é que a gente projetou o clock? O clock é na borda de J? Qual foi o flip-flop que a gente projetou que o clock era na borda da entrada? Não existe esse flip-flop. O clock a gente criou justamente para que eu possa mexer em J e K sem bagunçar a saída. Se eu colocar ele na borda de J e K, na hora que eu estiver alterando, ele vai estar mudando de forma maluca. Então, não tem lógica isso. Beleza? O que pode acontecer é que é o seguinte, note, saídas de um e entradas de outro podem servir para clocks assíncronos, a gente vai ver um exemplo como esse, em que o momento de transição dos flip-flops são diferentes, porque depende de quem está entrando na sua borda. Vamos supor que depois desse flip-flop aqui, eu tivesse um outro flip-flop ligado nele. Que eu tivesse outro flip-flop ligado nele, onde o clock desse flip-flop fosse a saída desse. O único momento de transição ia ser essa.
O único momento de transição desse segundo flip-flop ia ser esse. Por quê? Porque é onde o sinal que está entrando no clock dele tem uma borda de subida. Beleza? Não ia ser esse clock, ia ser esse clock. Professor. Ficou mais ou menos claro? Professor? Pois não. Eu pergunto se o clock ele fosse ativado bem na hora que estivesse mudando 0 para 1 no J e no K. Pronto. Vamos supor que fosse assim, ó. Aí. Vamos supor que eu alinhei bem certinho aqui, tá? Fosse justamente assim, né? Ó. Na hora que teve o clock, teve a mudança de JK de 0 para 1. Seria isso a pergunta? Pronto. Veja só. Eu tenho a esperança que vocês são capazes de responder isso. Tá certo? De que é que são formados esses flip-flops, pessoal? Portas lógicas. Portas NAND, porta INT, não é verdade? E a gente já viu aqui o fenômeno de que essas portas lógicas, né, elas só são instantâneas na nossa teoria. Aqui elas demoram um tempo para ativar. Não é verdade? Perfeito? Então veja só, se eu tiver uma mudança nessa daqui, na hora do clock, foi na hora que teve essa mudança, aquela porta lógica lá, que está relacionada à entrada J, não conseguiu responder ainda. É muito provável que ele entre o valor que esteja aqui imediatamente antes. É muito provável. Agora, o que é que acontece na prática? É uma boa pergunta, Vasco. O que é que acontece na prática? Na prática é o seguinte, preste atenção. Se você abrir um troço chamado datasheet, o que é o datasheet? É um nome bonito para manual do fabricante. Significa folha de dados em inglês. Tá certo? Ele, nesse datasheet, ele dá uma série de gráficos e uma série de tabelas, onde ele diz qual o tempo que aquela entrada tem que estar disponível para que ela possa fazer efeito na saída. Então ele diz, ó, eu tenho que estar pelo menos 8 nanosegundos a entrada estabilizada, ele fala assim, para que no clock aquela entrada seja considerada. Então quando você faz isso aqui no mesmo momento, você não está seguindo o datasheet e ele pode ter um comportamento esdrúxulo. Beleza? Para que você garanta o funcionamento do flip-flop, você tem que obedecer o manual do fabricante, em que ele solicita que a entrada esteja disponível a alguma condição de tempo, que vai depender da formação do flip-flop, de como esse flip-flop é colocado, como esse flip-flop foi construído na sua forma de circuito integrado, para que ele seja considerado como entrada válida. Tá certo? Do ponto de vista teórico, o que é que eu digo para você? Quando você, por acaso, colocar um que... porque eu não tinha uma régua, eu achei que foi no mesmo momento, você coloca como quem está imediatamente antes, que é como se fosse esse tempo de setup. Tudo bem? Será que foi claro? Boa pergunta, eu entendi agora. Foi eu que não tinha entendido antes, a pergunta. Ficou claro, Vasco? Joia, beleza. E a questão, galera, vocês entenderam? Alguma dúvida aqui? Só temos 10 minutos. Quero que vocês façam o seguinte. Quero que repita essa questão com esse flip-flop agora. Pode ser? Vamos lá. Os 10 minutinhos final, quem puder ficar, eu corrijo. Quem não, tentei aí. Os 10 minutinhos finais.
Eu acho que vocês já terminaram dessa vez, já pegaram o macete. Podemos corrigir, pessoal? Ou tem alguém fazendo? Eu espero. Primeira coisa que a gente vai fazer, assim como da outra vez, é marcar os momentos de transição. Uma vez que aqui eu tenho um clock na borda de descida, não vai ser mais na borda de subida, né? Opa! Eu tenho que marcar onde tem borda de descida. Borda de descida, que é a transição de 1 para 0. Borda de descida, borda de descida. Borda de descida. Borda de descida. Borda de descida. E borda de descida. Até aí tudo bem, pessoal? Então, de novo, o que é que eu vou fazer agora? Tanto foi verde, vou marcar de azul. Vou olhar qual a situação das minhas entradas quando eu tenho o clock, que agora é a borda de descida. Então, ó, a minha primeira borda de descida é um pouco depois. Então, esse 0 aqui, ó, ele vai continuar... Opa! Já foi botar laranja. Esse 0 aqui, ele vai continuar um pouco depois até a primeira borda de descida, que é onde eu vou ter a primeira transição. Beleza? Quando chegou aqui nessa borda de descida, eu vou avaliar o que está ocorrendo, ó. J1, K0. Não é isso? Beleza? J1, K0, a gente sabe que é lógica 1. Significa que a partir daqui, ó, eu já vou subir. E vou permanecer em alta até a minha próxima borda de descida, que é até bem aqui. Tudo bem? Quando chegou aqui, vou avaliar de novo. Opa, aqui foi J0 e K1, perdão, ó. J0 e K1 é 0. Desculpa, gente, eu troquei as bolas. Então, ele vai permanecer em 0. Não é J1 e K0, não. É J0 e K1. Ele vai permanecer em 0 até a próxima. Tudo bem, pessoal? Desculpe aí, ato falho. Tá? J0 e K1. Permaneceu em 0. Beleza? Quando chegou aqui, vou avaliar o que é que acontece de novo. Agora sim, J1 e K0. Como a gente já sabe, J1 e K0, saída 1. Tá horrível ele maior, porque eu tenho que ficar consultando a tabela para mostrar a vocês. J1 e K0, saída 1. Ele vai subir, vai permanecer em alto até a próxima borda. Na próxima borda, J1 e K1. J1 e K1, a gente sabe que é o Q anterior barrado. É 1, 0. Ah, perdão, é verdade. Eu estava olhando, é o verde, ó. Desculpa, gente, eu vou começar de novo. Estou confundindo, eu devia ter feito no outro gráfico. Esse aqui é 1, 0, é para 1 mesmo, tá, pessoal? Desculpa. Eu olhei esse aqui, ó. Vamos lá, de novo. Ele vai ficar em 0 aqui, até encontrar a primeira borda. J1, K0, ele vai para 1. Tá certo? Vai ficar em 1 até a próxima borda. Na próxima borda, ele encontra de novo o J1 e K0. Mantém ele em 1. Na próxima, ele encontra J1 e K1. Agora tá certo, né, pessoal? J1 e K1 é Q anterior barrado, não é isso? J1 e K1 é Q anterior barrado. Perfeito? Então, o que é que acontece? Como o Q anterior era 1, ele vai para 0. Perfeito? E vai ficar em 0 até a minha próxima borda de descida. Na próxima borda de descida, eu tenho J0
e K1. Não é isso? Novamente, como a gente já viu, J0 e K1 é 0. Ele vai permanecer em 0 até a minha próxima borda de descida. Beleza? Na próxima, novamente, J1, K1. J1, K1 é Q anterior barrado, não é isso? Então, se ele estava em 0, ele vai para 1 e vai ficar em 1 até a minha próxima borda. Na próxima borda, de novo, J1 e K1. J1 e K1 é Q anterior barrado, né? Anteriormente era 0, ele foi para 1 e agora é 1, é o Q anterior barrado. Então, eu volto para 0. Vai permanecer em 0 até o próximo. Perfeito? No meu próximo pulso de descida, minha próxima borda de descida é 1, 0. Não é isso? Que é para ele joga saída igual a 1. Não é isso? Beleza? 1, 0, ele joga saída igual a 1. Então, ele volta aqui para 1. Permanece 1 até a minha próxima borda de descida, onde ele encontra de novo 1 e 0. E dessa forma me mantém em 1 até o final. Foi até bom que eu coloquei aqui, que dá para ver a diferença de um para o outro. Vocês viram? Então, bastou eu trocar a borda que eu estava usando, pessoal. Olha a diferença que fez no gráfico da saída. Todo mundo compreendeu, galera? Ficou claro aí? Gente, peço licença a vocês, só para mostrar aquilo que a gente estava falando. Ó, isso aqui, ó, é o manual do fabricante de um flip-flop JK. Perfeito? Beleza? Desse flip-flop JK aqui, ó. Ser mais preciso. Tá certo? Então, olha o que é que acontece. Ele tem 2 flip-flop JK dentro dele, dentro do mesmo circuito, né? Ó, são assim. E aqui no final, ó, nessa tabela, ele dá pra gente, ó, o que é que ele considera como entrada, a partir de entrada alta, entrada baixa, a corrente, a maior frequência de clock, né? E aqui, ó, você vê esse chamado aqui, esse setup time, da ordem de 20 nanosegundos. E esse cara aqui é o que você tem que colocar antes para garantir que ele vai funcionar. Ele tem que estar lá disponível aquele sinal 20 nanosegundos antes. Beleza? Então, esse manual do fabricante aqui é o que vai dar todas, não só essa, né, mas todas essas especificações para garantir que o meu circuito integrado funcione. Se eu pegar e, por acaso, não estou nem aí não, em vez de colocar o nível lógico alto, em vez de colocar 5, eu vou colocar 1, né? Em vez de alimentar com 5, eu vou colocar 3, aí é por sua conta. Tá certo? Beleza? Então, só para ficar aí para vocês, se a gente tivesse no laboratório, vocês iam estar usando direto esse manual, porque ele diz os pinos que você vai ter que ligar. Quando você for usar o Thinkercad, você vai ter que começar a consultar também, porque ele diz, né, onde é que estão os pinos naquele circuito integrado. O circuito integrado é só isso aqui, ó, só um encapsulamentozinho plástico. Nesse caso aqui, ele tem 8 pinos de cada lado, do 1, né, ao 7, do 8 ao 16. Não é isso? Perdão, do 1 ao 8 e do 9 ao 16 aqui. Tá certo? Nesse caso aqui, ele diz, ó, o clear do flip-flop 1 tá, o K do flip-flop 1 tá no pino 16. O clock do flip-flop 1 tá no pino 1. O J do flip-flop 2 tá no pino 9. E é assim que você vai saber onde é que vai ter que ligar os fios. Beleza? No Thinkercad é muito parecido com isso, porque você vai ter lá o circuito integrado. Tranquilo? Gente, eu vou pedir licença para encerrar a gravação por aqui, até para não ficar mais longa ainda.